Então, pessoal, como eu estava explicando para vocês aí, a Amanda, ela pediu para a gente avisar vocês que essa nossa reunião será gravada, e aí, por acaso, se alguém não concordar em participar da gravação, a gente vai pedir para a pessoa fechar o áudio, né? E, ao mesmo tempo, tentar fechar o seu vídeo, que aí, desse jeito, aí você não aparece na gravação. Você assiste o curso, assiste a palestra, mas a sua imagem não é gravada e também a sua voz também não é gravada. Então, é uma reunião pública, gratuita, né? E a gente tem várias pessoas que não estão presentes hoje por questões de trabalho e outras necessidades. Essa palestra, esse bate-papo vai ficar gravado para que essas pessoas possam assistir depois nos canais do YouTube, tá? A gente pretende bater um papo aí de 1 hora e meia no máximo, tá? Tem esse horário. Então, começa agora, teoricamente, 8h30 termina. Vocês vão estar com os nossos nomes, né? Que é Carlos Souza Almeida e Paulo Roberto Walter. Nós estamos no curso, que é o curso de extensão em gestão avançada na engenharia de manutenção, e vocês também podem procurar a gente pelo próprio canal do CCE da PUC para tirar dúvidas depois da palestra, tá? Então, não se encerra o nosso trabalho aqui, tá bom? Bom, hoje, gente, eu tenho um grande prazer de estar aqui presente nesse bate-papo. Tem pessoas muito amigas minhas, como o Sérgio, vários colegas, que eu chamo de amigos do coração, que são os ex-alunos do Engeman, tem pessoas que ainda estão entrando no Engeman ainda, e estão todos participando aqui com a gente, e eu fico muito feliz de ter essa oportunidade de estar com vocês aqui, compartilhando esse momento com o Paulo Roberto Walter, tá? Então, eu vou passar a palavra ao Paulo, que é um antigo homem de manutenção. Nós já estamos meio com bastante chão de fábrica, né, no nosso caminho, já está bem asfaltado, mas a gente continua atuando no mercado, né, como o Lorival, ativamente no mercado. O Lorival é um conferencista internacional, o Paulo Walter também é conferencista internacional, e em plena atividade, com muita consultoria, com muito treinamento, Lorival idem. Então, a equipe do Ex-Gaman, que é o curso que vai ser ministrado agora na PUC, é um curso de 176 horas, ele tem um poderio bélico de professores que são quase indestrutíveis, esses senhores que estão aí nesse curso aí, tá? São pessoas que militam na área de manutenção há muitos anos e têm uma larga experiência, tanto no chão de fábrica, que é a parte prática, como na parte teórica e acadêmica, porque também ministram curso, né? O meu primeiro curso que eu fiz, só para vocês terem ideia, porque eu estou novo ainda, foi feito na UERJ, e o meu professor foi o Paulo Roberto Walter, né? No CEPUERJ, lá em 1986. Tá? Então, o Lorival Tavares já tinha um time de grandes professores nessa ocasião, e eu tive a sorte de conhecer essas pessoas, né? Rogério Arcuri, Nelson Cabral, Paulo Roberto Walter, né? E outros tantos grandes nomes que vão estar junto com a gente aí na PUC. E aí eu fui praticamente mordido, né, pela mosca da manutenção, e nunca mais larguei manutenção e me tornei um assíduo aluno de Lorival, de outros grandes professores. E hoje estamos aqui para poder bater um papo com vocês. Vou passar a palavra para o Paulo Roberto Walter, que vai iniciar com o tema de indicadores e vai falar também de compliance, e fica aberto para vocês o tempo todo da nossa palestra, vocês fazerem perguntas, tá? O aviso que está passando aqui para a gente é o seguinte: a reunião é gravada e quem quiser a declaração de que participou na palestra tem que preencher uma inscrição aí de confirmação que está no site, tá? Vai ser disponibilizada aí para vocês aí. Então, essa declaração, para ser recebida, você tem que confirmar que você estava presente no evento online, no mínimo por 30 minutos, né? O participante deverá preencher o formulário de presença no chat. Tem gente aqui mesmo. No chat, tá? E aí vocês entram lá, preenchem isso aqui e vai receber o seu certificado de gravação, tá bom? Olha, tem um usuário aqui dizendo que teve aula com o Lorival na UF. Isso, o Lorival é o pai de todos os cursos de engenharia e manutenção pan-americano, tá, gente? Não é só no Brasil, não. E o curso do Lorival
Foi o primeiro curso de engenharia de manutenção pós-graduação no Brasil e depois para todas as Américas. Ele foi utilizado como exemplo, né? Ele é um modelo de vários cursos em vários países e Lorival é convidado desses países todos aí para poder palestrar, para dar aula. Paulinho, a palavra é sua, por favor. Obrigado, professor Carlos Almeida. Nós somos novíssimos nesse assunto de manutenção, né? De gestão de ativos. Faz tempo, né? Na época em que a gente dava aula na UERJ ali, escutava o barulho do jogo de futebol no Maracanã, do outro lado da rua ali, né? E era um período muito, muito gostoso, muito, muito bom aquele lá. Bom, eu queria só fazer uma seguinte observação sobre esse curso de gestão avançada em engenharia de manutenção da PUC, do Rio de Janeiro. A PUC é um centro de excelência, todos nós sabemos. Eu fiz pós-graduação em finanças lá na PUC. Eu tive o prazer de ser professor da PUC, dando aula nos cursos de graduação de economia, contabilidade, administração. E é uma casa fantástica de geração de conhecimento e formação de líderes. Muita gente influente do Brasil de hoje, do passado recente, veio dos quadros de formação. Estamos tendo um retorno de som aí. Acho que é o microfone de alguém está aberto. Resolvi. Tá ok. Então, me sinto muito honrado pelo convite que recebi do professor Carlos Almeida e do professor Lorival Tavares para compor o time de professores desse novo curso, porque no convite estava implícito que nós não queríamos fazer mais um curso de engenharia de manutenção. A intenção não era essa. A intenção era reunir profissionais que são pesquisadores, que são militantes do dia a dia da manutenção, da gestão de ativos, incluindo a parte facilities também, que são aqueles profissionais que trazem, que aportam, né, com os seus trabalhos de pesquisa, material adequado para a formação de líderes, né? E entendemos nós que esse é um curso voltado para aqueles profissionais que vão galgar passos importantes e amplos nas suas carreiras. São profissionais que vão fazer a diferença, né, nesse mundo com tanta disrupção, com tanta modificação, com a internet das coisas e mais essa recente choque que nós estamos tendo com a pandemia, que está trazendo uma mudança comportamental excepcional, com todos os males, mas também com alguns bens em termos de posicionamento dos profissionais na gestão de ativos, principalmente, e particularmente na engenharia de manutenção, que é o nosso caso. Então, eu fiquei muito feliz de poder me juntar a gente tão gabaritada, num ambiente tão fantástico, de poder retornar à PUC do Rio de Janeiro, que eu considero minha casa. Entrando já um pouco no assunto, né, que nós vamos falar, pelo qual a gente está reunido hoje para conversar, indicadores, né? Indicadores é um negócio. Eu estava ainda há pouco fazendo uma pesquisa no Google aqui, enquanto eu aguardava a hora de entrar na sala do nosso bate-papo, eu estava fazendo uma pesquisa sobre indicadores. Aí eu coloquei no Google lá, indicadores de gestão. Acho que os 12 primeiros resultados, tirando a parte de propaganda que o Google sempre oferece, nenhum deles falava sobre indicadores de gestão da manutenção. Quando se fala em indicadores de gestão, o assunto para no financeiro, para no RH, para nos indicadores mais dedicados aos aspectos, digamos assim, voltados para a administração das empresas, né? Quando a gente escreve indicadores de gestão, é o que aparece. Quando você escreve indicadores de gestão da manutenção, aí aparece uma carrada de oportunidades de sites, de blogs, né, de profissionais que escrevem a respeito dos indicadores. Entendo eu que uma empresa, né, um profissional que não tem indicadores, ela está ao sabor do vento, né? Qualquer lugar que ela vá, qualquer resultado que se obtenha, será ruim ou ótimo, e ninguém nunca vai saber, porque sem indicadores não existe informação. E o indicador por si só, ele também não toma nenhuma decisão, cabe ao profissional. Então não é uma questão que com o indicador A, B ou C, se vai automatizar, sempre sendo os profissionais
que, com uma boa base de dados, com uma boa base de informação, vão tomar as iniciativas adequadas na sua gestão. Nesse curso de engenharia de manutenção, a matéria que me coube é sobre compliance e governança na manutenção, com o uso de indicadores, né? Como talvez um bom número de vocês saibam, eu tenho um site chamado Indicadores de Gestão, e através dele a gente, desde 2009, faz pesquisas sobre os mais diversos indicadores, salários, os indicadores sobre terceirização, que é um assunto importante, que o mestre Carlos vai falar daqui a pouco, sobre contratos de serviços, gestão de contratos. Os mais diversos tipos de indicadores a gente procura monitorar. E a primeira coisa que a gente descobre é que grande maioria das empresas brasileiras não tem indicadores. Tem pouco, algumas não têm nenhum indicador. E a maioria, os poucos indicadores que tem uma grande dificuldade de persistir, né, uma disciplina de manter esses dados bem aglutinados e bem condensados para servirem naquilo que se propõe, que é o apoio à decisão. E sem indicadores fica difícil. Recentemente, está correndo ainda na notícia aí, um absurdo que aconteceu no Congresso Nacional, que foi cortada a verba do IBGE para fazer o censo brasileiro. Imaginem, meus amigos, como se faz políticas públicas, né? O professor Carlos está com a mãozinha levantada ali. Eu ia só um minutinho, voltando atrás um pouquinho, que é o seguinte. O Paulo contextualizou um negócio aí que é extremamente fundamental. Poucas empresas realmente possuem indicadores eficientes ao resultado que se necessita. E poucas empresas sabem quais são os indicadores eficientes para o que se necessita. Tá? Então, alguém pensa que mede o que não é para medir. Gasta dinheiro, gasta mão de obra, gasta tempo e não tem o resultado que precisava ter. E o ralo continua aberto e o dinheiro continua indo embora, exatamente pela falta da gestão do indicador que o Paulo Walter está levantando aí a atenção para vocês, entendeu? Então, às vezes, a pessoa tem um monte de planilha com um monte de número, mas número sem tratamento é um monte de lixo. Para ter fundamento, tem que ser tratado, que é o que o Paulo está falando. Então, a gente encontra realmente nas empresas alguém achando que mede alguma coisa, mas na hora que o Paulo chega lá para fazer a consultoria, ele vê que aquilo ali não está servindo para nada, a não ser para gastar muito dinheiro, para fazer as pessoas perder tempo. Então, quantidade de indicadores, muito, não quer dizer nada. Você pode ter poucos, mas precisos, que realmente afirmem que você está na linha da meta e da missão da sua empresa, tá bom? Então, essa foi uma palestra que o Paulo Walter fez com o Lorival, num curso de pós-graduação em engenharia de manutenção, que foi um encontro de 16 horas. Foi só conversar sobre compliance e sobre indicadores, né? E é isso que ele está falando que ele vai repetir aí no Experman daí da PUC, né? Vai tentar alertar vocês pelo melhor caminho a ser seguido. Então, essa que é a expertise, né? A vantagem dos professores, como o Paulo, é que de tanta experiência de aplicação da ferramenta, fica mais fácil de dizer qual o caminho crítico que você tem que seguir na sua empresa, tá? Segue aí, Paulo. Obrigado, tá? Assinando 100% embaixo na observação aí do meu amigo Carlos. Então, como eu ia dizendo, veja que absurdo está acontecendo no nosso país. Não termos um censo que deve ser feito a cada 10 anos, tem países que fazem a cada 5 anos, que é através dele que a gente faz um levantamento de todas as necessidades do país para poder fazer as políticas de saúde, as políticas de educação, as políticas de relação a investimentos de infraestrutura, né? Como é que você vai poder gerenciar, como é que você vai poder propiciar, destinar as verbas, os conhecimentos, enfim, fazer a distribuição de todos os recursos, se você não sabe para quem e para onde, né? Então, o censo é uma grande fonte de dados para que tenhamos os indicadores adequados de renda, de taxa de mortalidade, de longevidade, de educação, da qualidade de vida da nossa população. Estamos vivendo hoje um país sem indicadores. Se você tomar decisão, um indicador bom é aquele lá de Minas, que mostra Oncotava,
Oncotô e Oncovô. Então, o indicador, ele tem que... A grande vantagem do indicador é exatamente isso, são as tendências, para onde as coisas estão caminhando, né? E sem uma boa base de dados consolidada, como o Carlos acabou de mencionar, você vai gerar lixo e vai tomar decisões baseadas em lixo. Então, um bom indicador, além de ter uma boa métrica, uma boa base de dados, precisa também ser atualizado. Não adianta você... Travou o Paulo aí? Alô? Ele Paulo? travou, ele travou. Vamos continuar aqui. Né? Vou. Quando a gente tinha outra situação. Então, toda e qualquer empresa precisa disso, né? E todo mundo tem uma base de dados. Por mais que você ache que não tem, se você fizer uma garimpagem, se você fizer o que os profissionais da área de gestão de dados dizem, né, que é a chamada garimpagem, a mineração de dados, muita coisa boa vai ser permitida, vai ser obtida e vai ajudar na gestão da manutenção. Falando um pouco especificamente sobre o meu tema, que é a parte de governança e compliance, né, estamos falando em ter os números e as informações adequadas àquilo que é exigido pela organização, mas também pela comunidade. E, né, estamos falando de compliance. E a boa governança é quando todos esses números, todas essas informações estão disponíveis para todos os chamados stakeholders, né? São todos aqueles que são afetados ou que afetam o que está acontecendo na empresa e no seu entorno. Nós temos observado um grande movimento, e isso não é uma moda, não é só no Brasil, de empresas que estão tomando ações das mais diversas, né, em função dos chamados indicadores não financeiros, que são os indicadores que estão voltados para a sigla ESG, Environment, Social and Governance, né, que é uma sigla extremamente importante, que já tem até empresas cotadas em bolsas de valores no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, e que são empresas que têm um cuidado muito importante com essas questões do meio ambiente, questão social e da clareza, da limpeza com que se expõe para a comunidade onde ela, né, onde ela vende seus produtos, seus serviços, onde ela interfere e ela atua. Então, nós estamos propondo, e é o que nós vamos fazer nesse curso lá da Engenharia de Manutenção da PUC, é trazer essa realidade para os nossos profissionais, porque entendemos nós que aqueles profissionais que estão se formando com a gente, que estão assistindo o curso, eles estão se preparando para galgar posições de relevo, de tomada de decisão. E, portanto, eles precisam ter uma visão de futuro, uma visão do estado da arte, da gestão, não só na parte de indicadores, mas todos os assuntos que a gente vai falar. Temos professores que vão falar sobre meio ambiente, vão falar sobre segurança do trabalho, vão falar sobre as melhores e mais recentes técnicas de gestão de dados e de softwares, planejamento, controle de manutenção, né? O professor Carlos vai falar sobre gestão de terceiros, gestão de contratos. Por quê? Porque entendemos que estamos num mundo de acelerada mudança. Então, precisamos estar preparados para isso. Vejam que eu estava lendo uma matéria recente, essa semana, de uma grande empresa de consultoria que fez um trabalho grande de outubro até janeiro desse ano, e os profissionais disseram que, em 5 anos, 25% das profissões que existem hoje vão desaparecer. Vão desaparecer. As nossas ruas estarão habitadas por robôs, por carros sem condutores, né? Nós vamos ter drones passeando para cima e para baixo, tráfego aéreo na nossa rua vai estar acontecendo. As nossas fábricas vão estar populadas por profissionais com nível de qualificação, daqui a 5, 10 anos, extremamente mais sofisticado do que o que temos hoje. Então, esses indicadores, essa governança da qual nós falamos, tem que acompanhar para monitorar essas necessidades, esses gaps que vão acontecendo. Os bons indicadores eles não trazem só boas notícias, não. Eles são grandes instrumentos de aviso, são os alarmes, são os controles que a gente estabelece para poder ter uma visão de para onde a coisa está caminhando. O Carlos citou um negócio extremamente importante, que é a qualidade da base de dados.
né? E isso tem que ser um negócio de caso pensado, né? No final do ano passado, encerrei um trabalho de consultoria para um porto de grande porte e, ali a grande preocupação era exatamente essa, que não se perdesse a informação, não se perdesse a base de dados, uma vez que eles estavam mudando de software de gestão. E nessa migração, a grande preocupação é que não se perdesse nada daquilo que vinha sendo acumulado ao longo de 5, 6 anos de operação daquela grande empresa, né? Um nível de sofisticação bastante interessante, né? Porque você imagina, a gente fala sobre indicadores, um MTBF, um MTTR, um OE, um backlog é suficiente. Amigos, nós estamos falando de uma complexidade extremamente interessante. Se você for falar com o CEO de uma grande empresa, uma multinacional, aí, com atuação em países diversos, com um monte de plantas, ele vai querer ver 3 ou 4, talvez 5 indicadores. Mas, para construir esses 5 indicadores que o nível top vai querer ter em mãos, serão necessárias dezenas de outros que irão compor essa árvore de montagem de ascensão da informação. Por exemplo, eu posso dar, né, um indicador, isso é coisa de gerente. Negativo, amigo. O indicador é uma coisa que serve para o mecânico, que serve para o eletricista, que precisa saber como é que está a sua base de serviço, como é que ele está conseguindo entregar, né? Para um profissional que cuida, que é um analista de manutenção, um tipo de classificação de cargo muito interessante que tem aparecido com uma certa frequência por aí, ele precisa saber o quanto do planejado tem sido executado. Esse é um indicador importante, porque isso pode significar modificações. Nós fizemos uma pesquisa, estamos encerrando ela, vamos entregar agora na próxima semana, sobre classificação de equipamentos, que é a base para se montar um plano, algum trabalho de engenharia de manutenção. Você tem que ter seu cadastro dos equipamentos, sabe que universo você está falando, e depois você vai classificá-los conforme os riscos operacionais, de segurança do trabalho, etc., etc., e vai dar aquela classificação ABC, que é a grande, majoritariamente aplicada nas empresas. Dessa classificação, você vai tirar, então, os indicadores que você vai acompanhar, as práticas de manutenção que você vai colocar em uso, o treinamento dos profissionais que você vai ter. Carlos, eu sei que você está com a mão levantada, mas devolvendo um pouco a bola para você, queria a sua observação. Nós temos uma pesquisa recente que mostra que existem empresas que experimentam até 10% da movimentação do turnover de pessoal. Como é que você faz, né, para perder 10% daquilo que você gastou em treinamento e qualificação de pessoal a cada ano? Como é que você faz isso, principalmente quando você tem uma prestação de serviço? É só para passar a bola para você que levantou a mão aí. Passou a bola para mim, mas eu estava aqui no WhatsApp. Mas peraí, primeiro deixa eu falar o porquê que eu levantei a mão. Você colocou mais um assunto aí extremamente importante. Hoje, o funcionário ele tem que entender que o indicador é dele. Ele tem que gerar o seu resultado nos seus indicadores. Então, antigamente tinha muito aquele negócio do responsável, do gerente, botar pressão em cima do funcionário. Eu acho que esse negócio mudou muito com a gestão participativa e muito com a parte da gestão à vista, que as coisas estão lá, cada um tem a sua meta a cumprir na sua empresa. Isso já existia há muito tempo na área de vendas, o Sérgio está aqui e ele sabe o que eu estou falando, que é o correto, né? Em vendas, o cara fala, a sua meta é vender tantos mil por mês. Como que você vai fazer? Eu não sei, eu quero que você venda, né? E hoje, as empresas, elas vão atrás dessas reduções de custos, como você está falando, não respondendo exatamente a sua pergunta, que eu me perdi nela, mas o funcionário ele tem que buscar esse esquema. Por isso fala-se em gestão participativa, por isso o funcionário tem que estar envolvido. Então, eu acho também, né, eu dei muita sorte, não respondendo a tua pergunta ainda, mas em 1989, eu trabalhava na UFRJ, no hospital, e eu caí lá numa comissão de contratos. E foi quando eu comecei a entender o porquê que os contratos não dão certo, né? Por que esses indicadores não dão certo? Porque as pessoas elas não discutem o trabalho, né? Então, como a gente conversou ontem também, você chega numa empresa hoje para ser contratado e aí o sujeito fala assim para você, olha, eu quero que você me faça uma proposta aí para consertar isso aqui,
ou para fazer o levantamento dos ativos, dos equipamentos. Aí você pergunta assim, quantos ativos você tem? Eu acho que eu tenho entre 4 e 7 mil. 4 a 7 mil, aí você, primeiro indicador meu que eu pergunto para o cara, você já fez o percentual da diferença entre 4 e 7 mil? Você está me dizendo que você acha que você tem 4 ou você tem o dobro de ativo? Então, tu não sabe o que tu tem nessa fábrica aqui. Como é que você quer contratar um serviço? Né? Então, as pessoas elas jogam para o terceiro todo o serviço que eles não conseguem entender ou suprir para a empresa. E acha que o terceiro vai ser a solução dos problemas dele. E o que eu vejo acontecer muito, e você também deve ver acontecer muito, que o terceiro acaba recebendo ordem do primeiro, porque ele chega lá, também ele não é da empresa, ele não consegue saber o que tem lá dentro. E aí o camarada vai lá e faz esse tipo de coisa errada, e o cara fala assim, o contrato não dá certo. Eu tenho um problema de contrato. Não, você não tem problema de contrato, você tem problema de gestão do seu serviço. Quanto mais informação você passar para o terceiro, melhor resultado ele vai dar na terceirização do seu serviço. Aí o cara pergunta para ele, vem cá, como é que é o índice de falhas? Não sei. Qual é o tempo médio de falha? Não sei. Ou mais ou menos, o que você faz? Faço corretiva. Pô, corretiva, tudo bem que você faça, né? Mas depende qual é o ativo que está na sua mão. Então, eu agora vou te pedir um favor gentil para você, Paulinho. Me repete a sua pergunta, porque eu estava respondendo uma pessoa aqui que está aí na atividade nossa aí, e aí eu não prestei atenção nos 10% que você falou aí. Mas vamos lá, diga aí. Então, eu estava comentando, né, que, né, ampliando um pouco até a pergunta do que eu estava falando, indicadores. Então, se você abrir aí no Google, vai ter lá MTBF, MTTR, backlog, explica como é que faz, como é que não faz. E nós, profissionais, o OEE já não é um indicador da manutenção, não pertence só a ela, né? Mas tem muita gente que usa, amigo. Não estou dizendo contra o uso, estou querendo falar sobre os indicadores da manutenção, né? Os dados sobre os quais nós somos os responsáveis pela aquisição, pela arrumação, pela compilação e pela apresentação. Porque aquilo que você precisa se alimentar de outras áreas não são indicadores da manutenção. Podem ser utilizados pela manutenção, mas não são indicadores da manutenção. Eu sempre bato nessa tecla. O OEE não é um indicador da manutenção. Né? O índice de disponibilidade, esse sim é um indicador da manutenção. O OEE não pertence à manutenção, precisa de outras informações. Eu estou fazendo um trabalho com uma indústria farmacêutica gigante, né? Uma gigantesca empresa da área farmacêutica, estamos vivendo época de pandemia, muitas doenças, e eles estão fazendo um trabalho extra classe. Eu tive a honra de ser convidado para ser consultor. E na estratificação lá, vamos explicar, amigo, se eu tenho lá, né, uma indústria de bebidas que você tem lá, e fazer uma limpeza de linha quando você muda de produto, né? Me lembro que a primeira vez que eu vi isso foi na fábrica de sorvete da Quibon, ali do lado da Mangueira, no Rio de Janeiro, de frente para a Estrada de Ferro, lá pertinho do Maracanã. Tinha que mudar de sorvete de abacaxi para sorvete de chocolate, ou de chocolate para abacaxi. A quantidade de líquido e detergente e outros produtos que se passavam na tubulação era gigantesca. Por quê? Porque você não quer ter, no final, um sorvete de abacaxi com gosto de chocolate e vice-versa. Então, o OEE desse processo, dessa linha, né, tinha uma série de componentes que não pertencem à manutenção. Mas, voltando à nossa questão dos indicadores, quando eu fazia a pergunta para você, Carlos... Antes de mim, o Vitor da Silva está perguntando para você aqui o seguinte, desculpa, tá? Eu já vi a pergunta dele lá no chat. Existe previsto o desenvolvimento de um indicador de manutenção que possua maturidade suficiente para a melhor demonstração e adequação da realidade do que pretende implementá-lo? Então, eu vou dizer para você rapidamente, Vitor, né, que a nossa intenção é exatamente essa. Obrigado, Vitor, pela participação e pela pergunta excelente, que é importante. Todo e qualquer indicador precisa de um tempo para alcançar isso que você chamou de maturidade, né? Então, o que eu sugiro? No mínimo 1 ano. Você passar primavera, verão, inverno, outono, e você repetir um exercício fiscal, tá certo? Você saber. Eu conto sempre essa historinha. Os primeiros imigrantes italianos que chegaram no Paraná e eles desceram na cidade de Morretes, eles construíram suas casas
né, de madeira ali, do jeito que podia, eram poucas famílias, 30 e poucas famílias, e veio a primeira chuva. E jogou a primeira maré com chuva, derrubou os barracos que eles tinham construído. O que eles fizeram? Subiram as palafitas e ajustaram aquilo ali. Durante 7 anos, aquilo foi legal. No 7º ano, aconteceu uma grande enchente, e, de novo, foi tudo por água abaixo. O que eles fizeram? Subiram as palafitas novamente. Então, as marcas das enchentes são colocadas nos lugares onde as pessoas sabem que até onde todo mundo sabe que a água vai. A pessoa já está preparada. Os indicadores também precisam desse tempo de maturidade para que você os experimente e verifique o que acontece ao longo de determinado tempo. Por que eu tenho que guardar água? Está chovendo muito aqui em Joinville. Por que eu tenho que guardar água agora? Né? Se está chovendo muito, não preciso guardar. Não, tem uns meses de seca, amigo. Então, os indicadores servem exatamente para isso, para a gente acompanhar. Hoje, né, existem diversos softwares de gestão que nos permitem fazer essa aquisição de dados e a gente tira de letra a construção paulatina desses indicadores. Mas a pergunta, Carlos, que eu quero a sua resposta, presta atenção em mim, não vai olhar o WhatsApp, não. Que é o seguinte: como é que você faz, né? O pessoal pensa que, por exemplo, o indicador de segurança do trabalho é da área de segurança do trabalho, eu não preciso olhar, alguém vai cuidar. O indicador de gestão de pessoas é do RH. Mas se você é o gestor da manutenção, como é que você lida quando você tem 10% de turnover na sua equipe? Né? E como é que você faz uma gestão de contrato se a cada dia a equipe muda, porque a empresa que está lhe oferecendo os serviços tem um turnover acima daquilo que seria aceitável? Me colocando na condição de terceiro ou na condição de primeiro? Na condição de consultor, para olhar os dois lados, você é aquele que tenta fazer com que o negócio dê certo. Como é que faz? Olha, Né? vou ser muito honesto contigo, tá? Dependendo da onde que você esteja, como consultor ou não, você pode ter sucesso ou pode ter um grande fracasso. Seu contrato pode ser até exterminado. Mas eu acredito que muitas das vezes, quando você está numa empresa e que o cara não consegue reter pessoas, ou porque ele manda embora, né? Alguma coisa está errada no mandar todo mundo embora. Pode estar mandando embora porque ele não foi sentar com o RH para conversar com o RH qual é o processo de contratação, né? Pode estar contratando errado, ele pode estar lá com um líder de equipe que não esteja interpretando corretamente o serviço, né? E então você tem que aprofundar esse teu conhecimento dentro da empresa para saber aonde realmente está o grande fracasso de ter um turnover de 10%. Com essa crise que está passando pelo mundo, já não é de hoje, já vem, pelo menos na minha empresa, desde 2014, que teve eleições, Copa do Mundo, né, e outras coisas mais, a gente vê que a empregabilidade está bem difícil. E, via de regra, o pessoal da manutenção, eles não têm um perfil de sair da empresa por qualquer coisa, né? As pessoas Só normalmente para não te dar uma informação, Carlos, eles eu ficam, estou né? com o resultado da pesquisa sobre salários e benefícios prontinha, ela inclusive foi liberada para todo mundo, é só entrar lá no site, se cadastrar e receber. 42% das empresas têm vaga na manutenção. Hoje, 42% das empresas brasileiras têm vaga na manutenção. Tá faltando. Então, por que tem 18% das pessoas estão desempregadas? A palavrinha se chama qualificação e localização. Existe um emprego que está lá em Aparecida de Goiânia. O sujeito não quer sair do Rio de Janeiro. Né? Então, o emprego está lá e o desempregado está cá. Então, essa é uma dificuldade. Né? Vou mostrar um exemplo para você. As empresas estão tendo grandes dificuldades na área de manutenção de parques eólicos. Por quê? Você trata de uma novidade, uma questão tecnológica, e parque eólico, amigo, aqui no Brasil, pelo menos por enquanto, fica sempre lá no Nordeste, em lugares ermos, no meio do mato, no meio de lugares até bucólicos, bonitos, mas de difícil acesso. E quem é que tem coragem para subir e descer, né? 120 metros para fazer manutenção naqueles aerogeradores? Né?
Então, é uma complexidade que a tecnologia trouxe. Nós estamos vendo situações, eu estava lendo essa semana, a LG parou de fabricar celulares, né? Não vai mais fabricar celulares no Brasil. A Ford não vai mais fabricar carros no Brasil. Por que isso? A Volkswagen fez uma brincadeira na semana passada sobre o seu nome nos Estados Unidos e ela anunciou que ia mudar o nome para Volkswagen, porque fazer uma clara, depois até teve problemas, era no 1º de abril, porque era uma clara menção de que a Volkswagen está se orientando para o mercado de carros elétricos. Isso é uma grande mudança. Então, quantidade enorme, gigantesca de profissionais que estão se orientando na indústria automobilística e toda a sua cadeia tem que pensar sobre isso. E são indicadores, amigo. A gente acha que indicador é só aquele númerozinho que é apresentado num gráfico, que tem uma equaçãozinha, uma fração lá. Não, esses indicadores também são esses de informações que a gente tem que levar em consideração. Só para não perder o raciocínio aqui, tem uma observação do Doris aqui, que tem parque eólico lá no Rio Grande do Sul. Sim, tem parque eólico no Brasil inteiro, quase todo, né? Precisa ter vento só. E lugar que vai ter dificuldade de ter em parque eólico é lugar onde tenha muita montanha, né? Porque aí vai ser um sobe e desce, como Minas, por exemplo, que é bastante montanhoso. Mas, amigo Carlos e todos os que estão nos acompanhando, os indicadores são isso aí, né? São aqueles que anunciam. Eu não respondi a pergunta. Então vamos lá, desculpa. Eu vou responder a pergunta. Olha só, é que você saiu por um outro caminho que difere um pouco da pergunta que você fez, mas eu também concordo contigo no que você falou em parte, né? Vou primeiro responder a segunda questão sua, depois vou voltar na primeira. O que eu tenho observado muito, e que o Lorival também tem falado bastante nos cursos dele, é uma palavra chamada vilipendiar. Vilipendiar é uma palavra que os empresários estão aplicando cegamente no mundo do trabalho, e é que nem aquela frase que o cara fala que depois que inventaram tá ruim, nunca mais ficou bom, né? Então, a gente hoje está migrando para a PUC, porque sofremos um processo de vilipendiar numa outra empresa de ensino, aonde você quer baixar o salário dos profissionais e você quer maximizar o seu lucro, né? Então, eu acho que a nossa sociedade, nenhum discurso de esquerda nem de direita, ela precisa ter bom senso e ser centralizada no que é o correto. Eu falo que eu não tenho partido. Meu partido é fazer a coisa correta. A coisa correta, se você quer ter um bom profissional, aí agora eu vou voltar na primeira pergunta. Se você quer ter um bom profissional, você tem que dar condições para ter esse bom profissional. Aí o cara vai lá, no terceiro, que é a pergunta que você fez, ele quer contratar um cara que tenha 15 anos de experiência e quer pagar o salário mínimo profissional, que é de quem está saindo do Senai, da escola técnica naquele momento. E aí fica difícil, porque ele quer um cara muito bem qualificado e quer pagar o salário de um cara não qualificado. E o primeiro, por sua vez, quando ele quer contratar a terceira, ele bota uma tabela do sindicato, onde oferta os salários mais baixos do mercado. E aí acontece o seguinte, o cara entra, primeiro porque ele tem aquela necessidade de sobrevivência. Ele vai entrar ali, porque emprego é igual namorada, cara. Se você não tem nenhuma olha para você. Mas se você tem uma, bom, aquele cara tem uma namorada. Então, o emprego é quase que a mesma coisa. Se você está desempregado, para você arrumar uma nova vaga é difícil. Se você está empregado, você bota o seu currículo, você consegue com maior facilidade entrar, porque é como se estivesse roubando a vaga de um bom profissional de uma empresa. E aí, eu acho que esse jogo empresarial, esse jogo que é meio enlouquecido, né? De querer contratar para pagar mais barato, que aí eu ganho mais, o negócio do lucro, que tem que ser absurdo, né? Lá fora o cara abre um negócio, ele sabe que o lucro dele vai vir daqui a 5 anos. Aqui o cara quer tirar o lucro no primeiro mês, ele faz um investimento, botou 100 mil e quer tirar 100 mil no mês seguinte. Então tem muita coisa que falta uma maturidade empresarial para você tirar esses 10% que você está falando. Eu sei te dizer o seguinte, todos os lugares que eu fiz pesquisa de trabalho com ergonomia, salário aparecia como o 7º item da lista de escolha. Não é o primeiro item. O primeiro item o cara quer ser respeitado. O primeiro item o cara quer ter condição de trabalho.
Primeiro item, o camarada ele quer receber os EPIs da empresa, treinamento, capacitação, uma boa alimentação. Aí, depois que ele satisfez toda uma qualidade e quantidade de tópicos, ele vai no salário. Então, às vezes, para você reter um talento, não é só o salário que está impactando, é todo um tratamento que aquela empresa tem que dispensar para aquele funcionário. E aí eu te falo esse negócio, porque eu comecei a trabalhar com esse negócio de terceirização em 89 e fiz vários termos de referência e sempre, quando você queria qualificar o cara, esse camarada aqui ele fez o Sequal, ele é um eletricista qualificado, ele tem um certificado de qualificação. Não. Vamos pegar a base de salário do sindicato de eletricista, né? Da construção civil, etc. E aí você fica numa situação bem difícil para reter aquele talento, porque se o cara é muito bom mesmo, ele não vai ficar ali. Ele vai entrar ali para ter o que comer naquele mês, 2, 3 meses, mas ele está com o currículo dele batendo em tudo que é porta. Então, eu acho que essa questão de salário, de turnover, já peguei muito líder de equipe que era carrasco, cara. Então, não é líder, ele é chefe, né? Eu acho que falta desenvolver as empresas. Essa é a palestra da Laís, ela vai falar isso aí, ela preconiza isso aí nos cursos da gente, muito bem. Ela vai falar de gestão de pessoas, que é o que tu está falando. Quando você fala de turnover, tu está falando de gestão de pessoas. Se você não consegue reter o talento, você pode estar jogando dinheiro fora, porque não é só trocar o cara. Todo mundo que entra numa empresa ele tem um período de aprendizado para poder... Ele é eletricista, legal. Só que ele vai ter que saber onde está o quadro, corta-circuito. Ele vai ter que saber o que tem lá naquela empresa de ativo. Até ele pegar o fio da meada e começar realmente a produzir o bom trabalho do eletricista, ele perdeu 2, 3 meses para poder ficar senhor daquilo que ele está fazendo. Saber onde está o projeto, consultar um projeto, saber as falhas dos equipamentos. Quando você fala aí do indicador, que leva 12 meses, se a empresa for muito boa, porque normalmente, a partir do segundo ano para o terceiro ano é que você consegue saber onde que vai a marca da enchente. Está perfeito o que você falou. É a mesma coisa com gestão de pessoa, né? Se eu não trato a minha equipe bem, né? Eu falo para você que eu trabalhei num lugar, fiquei 12 anos, você visitou lá o lugar, teve uma época de ter 150 pessoas trabalhando na obra e o turnover era baixíssimo. Por quê? Porque todas as condições para o empregado existia, inclusive de treinamento e outras coisas mais que a gente fazia, né? Por exemplo, na hora que o cara parava de trabalhar, ele tinha direito de parar 15 minutos antes, tomar um banho, trocar de roupa e almoçar com roupa limpa, num lugar agradável. Então, são coisas que, para a empresa, custam pouco, mas o empresário não quer abrir mão de gastar um ar-condicionado, de dar uma muda de camiseta Hering, que custa uma mixaria para o funcionário, porque o lucro tem que ser máximo. Então, enquanto a gente tiver entendimento de que para eu ganhar dinheiro eu tenho que tirar de quem trabalha para mim, eu estou indo para o fracasso. Eu posso ganhar dinheiro, só que na minha avaliação, se eu consigo dar uma conjunção de itens para aquela pessoa se sentir bem, que são baratos para o dono da empresa, não são caros. Tudo você desconta, cara. Tudo que você estiver comprando, você desconta, né? Você tem como abater de imposto, outras coisas mais, né? Tudo que você estiver fazendo aquilo, você está retendo os talentos. Então, hoje, os grandes filósofos, né, que tratam dessa parte de gestão de pessoas, como a própria Laís vai falar, falam o seguinte: o capital intelectual, que faz parte da gestão de ativo, que todo mundo fala que o ser humano é o maior capital da empresa. Isso, na verdade, em 98% das empresas, 95%, é balela. Porque o cara não pensa no capital intelectual como uma coisa importante para ele. Ele joga fora o dinheiro dele, que são as pessoas. As pessoas pensam, as pessoas dão ideia, as pessoas maximizam o seu lucro, que é o que o Lorival chama de tangível, é o indicador. Intangível, vai além do indicador. Invisível, que vai lá na casa do cara, que vai num monte de lado, e o cara está dormindo, ele está pensando no trabalho, no dia seguinte ele chega lá e fala a solução. Pensei no problema, a solução é essa aqui. Então, eu acho que para reduzir turnover, tem que ter uma mudança no processo de pensamento do ser humano na empresa. Acho que as pessoas têm que pensar diferente um pouquinho, né? Mas, se eu quero contratar uma mão de obra barata, como é que eu quero que aquela mão de obra barata me dê o resultado de um indicador de alta performance, se o cara não tem envolvimento? Então, hoje, acho que foi ontem, eu estava lendo um trabalho
sobre essa parte de resultado de pessoas na empresa, né? E estava bem claro nesse trabalho, né, de um pesquisador, que é fundamental, né, que as pessoas se sintam parte efetiva do processo, parte importante do processo, né? Enquanto o peão está ali, como a gente fala, o peão está levando ordem, dificilmente você vai ter um turnover diferente, porque até o cara se sente mal, está a fim de sair, dá nó, não tem compromisso de chegar no horário, né? E eu acho que nem eu te falei, o indicador tem que ser da pessoa, em todos os sentidos. Então, a pessoa tem que buscar uma forma de quebrar o turnover. Então, por isso que eu falo para você, às vezes, você chega numa empresa, você vai dar determinadas soluções, tipo, o RH, às vezes, está doido para mudar a forma de contratar da empresa, mas o cara lá que é o gerente não quer mudar, né? Então, você contrata um cara, você não faz uma prova, você não bota o cara para fazer uma prova prática, você não bota o cara para fazer nada. Você olha a carteira de trabalho e aí ali no papel é prescrito, ó, tem experiência, soldador. Mas será que ele consegue soldar direito? Será que antes de soldar ele tem que tomar uma carraspanazinha para poder a solda ficar direitinho? Tem broca na solda do cara? Como é que é o processo de soldar do cara? Então, às vezes, você contrata um profissional e sequer você quer perder tempo de fazer um teste prático daquele profissional. E aí o teu turnover vai ficar alto também, tá entendendo? Então, pode falar, por favor. Olha, Carlos, excelente essa conversa, esse bate-papo sobre nós. Eu, digamos assim, sobre tudo que você falou, eu vou divergir de você essa questão de contratos, né? Você é o relator dessa área, e divergir aí uns 70% sobre a situação. Eu tenho uma outra visão. Uma das coisas mais difíceis neste país é ser empresário. Nossa, eu acho que para você ser empresário, você precisa ser maluco. Tem que ser maluco, né? Tem que ter um nível de loucura assim altíssimo, porque a quantidade de coisas que você está sujeito, as dificuldades que você tem, todo e qualquer trabalhador merece todo o nosso respeito, merece todo o nosso apoio. Ele chega na empresa, a maioria bate cartão, entrega sua contribuição e no final do dia volta para casa e deu a sua parte pelo que fez jus e sua remuneração. O empresário não. O empresário não. O empresário muitas das vezes não dorme, o empresário muitas das vezes não descansa, não tem tempo para nada, porque ele tem que cuidar de um monte de outras coisas além do serviço, da produção que efetivamente acontece. Quem trabalha com o comércio sabe disso. Muito antes de você abrir a porta de aço lá do seu restaurante, você teve que ir lá na Ceasa comprar legumes, escolher os melhores peixes, as melhores carnes, brigar com seus fornecedores para ter os produtos adequados a tempo e hora, né? Tem que cuidar de uma logística, depois tem que receber o fiscal, aí tem fiscal de tudo quanto é coisa, né? E isso tudo acontece. Estou falando um pequeno exemplo do comércio, e vamos falar da terceirização como um todo. A terceirização, né, ela não é um mal, isso na minha opinião. A terceirização é uma consequência da modificação das atividades. Vocês vejam, não existe mais nenhuma fábrica de automóveis. Existem as montadoras de automóveis. Para se fazer um avião lá da Boeing, são necessários 480 fornecedores macros. Para se fazer um veículo, a maioria das montadoras produzem no máximo 4 a 5% dos componentes. O resto tudo é comprado. Isso é terceirização. E a mesma coisa acontece na manutenção. Então, voltando à questão do indicador que eu falei para você, significa que se o profissional que está a cargo da gestão da manutenção, ele tem esse indicador em mão e faz um monitoramento, ele sabe que essa movimentação de pessoal é uma movimentação financeira. Está provado pela legislação, tem modificação toda hora, mas que você não consegue pagar os custos de uma contratação antes do 9º mês. São os exames, o processo seletivo, o treinamento, etc, etc. Com 9 meses, você pagou os custos de contratação de um profissional, de uma mão de obra executiva. Então, se você tem um turnover de 10%, né, se você contratou 100, 9 já foram embora, antes de chegar no 9º mês. E você já perdeu dinheiro, você está prejudicando o seu negócio e, com certeza, está entregando um mau produto. Então, voltando à questão dos indicadores, sem fugir um pouco para
essa questão da terceirização, eu acho que tem um negócio extremamente importante, que é a expectativa, né? E aí, na parte de contratação, esses são os indicadores, que é onde se mexe com aquilo que você vai falar, com aquilo que eu vou falar, que se chama de acordo de nível de serviço. O acordo de nível de serviço é aquilo que, dentro de um escopo, indica quais são os parâmetros pelos quais você vai atuar, com penalizações, bonificações, contemplações, remuneração adequada. É assim que se faz. Essa semana saiu uma notícia importante, que a Petrobras suspendeu a contratação da MODEC na parte de prestação de serviços de operação de plataformas de petróleo. A MODEC é uma multinacional importantíssima, que tem um grande parque de plataformas. Pela sua performance, que não é de um ou dois trabalhadores insatisfeitos, a Petrobras chegou a esse problema, que não é um problema de corrupção, é um problema operacional, de performance. Eu não me aprofundei no que aconteceu lá, mas é um problema de performance, de acordo de nível de serviço que não foi cumprido, que não foi, né? Não foi feito. Então, eu entendo que os indicadores, voltando agora para a minha seara, né, que eu não quero perder essa oportunidade que estamos tendo, né, que os indicadores eles são fundamentais para isso, para a reflexão. O profissional que toma decisões, ele precisa ter essas verificações. A minha mulher não compra nada pela internet sem olhar os comentários. Por quê? Porque eles são os indicadores. Ela vai comprar uma bolsa, vai comprar um equipamento, um celular ou um computador, ela olha os comentários, até para comprar uma refeição, né? Um delivery aqui de sábado e domingo, olha quais são os comentários. Os comentários são indicadores, quantidade de comentários favoráveis, número de estrelinhas, número de positivos que ele recebe, são indicadores. Então, isso é fundamental na gestão. Nós estamos vivendo o universo dos indicadores, e quem não os tem e quem não os aproveita está defasado, vai ficar para trás. Né? Os aficionados de futebol, isso é um negócio bastante interessante. A pessoa é aficionada de futebol e sabe lá o número de assistências, quantos gols foram feitos de cabeça, quantos foram de cruzamentos, quantos passes errados. E os profissionais são contratados, inclusive, por causa desses seus scores. Né? A classificação dos profissionais hoje é feita em função disso, da altura, da capacidade de respiratória, tudo isso é monitorado, são indicadores. E na empresa, a gente tem que ter esses indicadores ao nível dos seus utilizadores, porque senão vira lixo. Se você tem dezenas, centenas de indicadores espalhados, não significa nada. Eu fui visitar uma empresa que acabou me contratando para dar uma ajuda para eles, e eu fui olhar o quadro de aviso, como você falou, da gestão à vista, e tinha lá uns gráficos bonitos. Eu fui olhar lá no coisa, o gráfico era de 8 meses atrás. 8 meses atrás, gestão à vista. Eu acho que é uma gestão a prazo vencido já. E isso é uma dificuldade que, às vezes, sucede e a gente nem se apercebe. Né? Esses indicadores a que me refiro, eles são, a maioria são escritos, são calculados, mas existem aqueles que, como o mestre Lorival ensina, são os tangíveis e os intangíveis, que você respira no clima da empresa. Quando você fala sobre o insucesso de uma contratação, eu digo, grande parte, se não a maioria, da causa está lá na origem que é a construção do escopo. O que eu vou vender, o que eu vou comprar. Né? Uma construção a ser feita. E, depois disso, o contrato é um acordo. Tá, você vai me fornecer e eu vou receber, e eu vou te pagar por isso. Então, o que falta é o profissionalismo com que as empresas e seus gestores têm que encarar a terceirização. A terceirização não é um mal nem um bem, é apenas uma necessidade. Imagina o cara que é um CEO de uma multinacional. Vou dar um exemplo. Né? O que as empresas multinacionais têm muito mais terceirização do que as brasileiras? Simples. Né? Ou você vê lá, o cara está comandando uma empresa. Eu fiz, inclusive, um trabalho para uma grande empresa que produz ração animal, com quase 50 fábricas espalhadas pelo mundo afora, e na folha de pagamento de uma empresa lá na Índia tem o porteiro, o vigilante
e a mulher que fazia comida, tudo funcionário próprio. Na Argentina, a portaria já é terceirizada. No Brasil, grande parte da parte de alimentação, vigilância é terceirizada. Isso é uma bagunça, eu nunca vou saber qual é a produtividade, eu nunca vou poder indicadores que vão me dizer como o meu core business está sendo atendido se eu tenho essas variações de contratação. Então, as empresas multinacionais usam muita terceirização porque elas têm um negócio muito importante para elas que se chama headcount. O headcount significa o número adequado de profissionais para trabalhar. Vejam que muitas empresas americanas estão retornando, que tinham fábricas na China e em outros países, estão retornando para os Estados Unidos, porque com a automação, o número de pessoas a bordo das fábricas está caindo drasticamente. O pessoal de manutenção continua estável em termos de números. Em números absolutos, está crescendo. Por quê? Porque tem menos operadores e mais manutentores. Mãozinha levantada. Carlos Almeida, com a palavra. Só fazer um comentário. Você discordou de mim, mas depois você repetiu mais ou menos o que eu falei. Mas tudo bem. Olha só, exatamente isso acontece muito na terceirização. Leandro Almeida. O profissional entra para atender o cliente, mas pensando na oportunidade de entrar para o time do cliente. Motivo, salário, benefício, etc. Principalmente porque o terceiro, às vezes, não consegue ter um bom contrato. Só um adendo que eu vou te dizer é o seguinte. Isso que ele está colocando... Isso é verdade. Isso que ele falou é verdade. As pessoas... eu não quero dizer que eu sou melhor que ninguém, muito pelo contrário, sou um cara normal, mas eu não aceito qualquer tipo de contrato. Eu criei isso aí para mim há muito tempo atrás, não foi agora. Como eu falei, eu comecei a trabalhar com esse negócio em 79, depois em 89 caí na comissão de contrato, já tinha minha empresa e eu trabalhava com a parte de construção civil. E eu achava que eu tinha que ganhar todos os contratos. E aí ganhava mesmo. Tá? Ganhava porque eu brigava no preço, fazia o menor preço, e aí eu só ficava com um pepino que é chamado estresse. O estresse é você tentar, com aquele valor que você ofertou, para ganhar um serviço, você conseguir fazer com que a expectativa do cliente fosse atendida. É impossível. Né? E aí o estresse é porque eu acabava entregando, mas às minhas custas. Né? Então, eu pagava para trabalhar para o cara, e aí eu cheguei à conclusão, depois de muito fracasso, que não era assim que tinha que ser a coisa. E comecei a tentar me entender, comecei a buscar saber o porquê que aquilo estava acontecendo, porque a gente aprende com fracasso. Né? Se erra, para pensar, não vou continuar errando a vida inteira. E aí eu falei, não, tem contrato que não é para ser pego, tem contrato que não faz parte do meu escopo. E depois que eu entendi isso, não querendo ser prepotente, eu escolho os meus clientes, honestamente eu escolho. Eu marco um dia, antes de dar preço, vou até a empresa do cara, visito, tento fazer uma análise ergonômica mais completa possível, mesmo que seja um dia, eu vou levantar que organização é aquela, como ela trata a equipe dela, como ela trata... Aí sim, depois que eu fiz esse entendimento, eu começo a negociar com a pessoa, pela internet, até depois eu chegar no preço. Veja, Carlos, se você me permite, esse é um dos sentidos que nós temos nesse curso. Exatamente. Porque são os profissionais que fazem a diferença. Porque olha, você não vai fazer igual a todo mundo faz, e faz errado. Um economista lá, não sei das quantas, não sei aonde, afirmou a frase máxima do capitalismo, que diz o seguinte: não existe almoço grátis. Claro. Certo? Não existe almoço grátis. Exatamente. Então, o profissional que se dá o trabalho de fazer um curso de pós-graduação, pagar por esse curso, de dispensar seu tempo nessa graduação, ele tem uma mercadoria diferente para oferecer. Exatamente. Certo? Eu vejo gente, eu sou um usuário muito constante do LinkedIn, eu vejo gente reclamando porque que o pessoal vive exigindo inglês. Precisa ter inglês porque o mundo é inglês. Se você não fez esse investimento, faça. Não fique reclamando. Nós temos que parar, viu, Carlos, com essa política do vira-lata. Estamos sempre reclamando, estamos sempre né? Porque o mundo é justo. Amigos, o mundo é desse jeito. Então, você tem que se preparar. Se você quiser... Né? Tem um humorista que põe a frase: se você não sabe brincar, não desce para o play. É isso mesmo. Né? Se você quer disputar os bons lugares, né? Quer ascender na sua carreira, quer subir para
para posicionamentos, saiba que isso vai ter vai ter bônus, mas vai ter ônus. Né? Eu vejo muita gente reclamando, meu Deus do céu, que minha qualidade de vida... Meu amigo, nós assumimos responsabilidades. Eu fiz um curso uma vez na Alemanha para manutenção de plantas de gás de navios, e no meio do caminho o gerente saiu. Saiu o gerente lá da empresa que estava dando o curso e teve uma substituição. O substituto natural dele era um cara já com seus 50 anos na época, e ele não ascendeu à posição de gerente. Quem ficou foi um engenheiro que tinha 35 anos na época. Eu perguntei para ele, mas por que não te promoveram sem justiça? Ele falou assim, não foi justiça, eu que não quis. Eu falei, por quê? Ele falou assim, porque para ser gerente eu vou ter que trabalhar em 3 fusos horários diferentes, e eu não quero. E o diferencial de remuneração não me atrai. É aquilo que você falou, qualidade de vida. Então, o ônus e o bônus. O ônus e o bônus. Na questão, voltando à questão contratual aí, que é um assunto mais seu do que meu, e eu entendo isso aí. Né? O problema está na construção do acordo, do que vai criar as expectativas. Na verdade, o problema está em quem quer te contratar. Deixa só eu ler o que o pessoal escreveu aqui, para poder você ter razão aí. A Giovana botou aqui o seguinte, até por causa da hora. Em razão da pandemia, acreditamos que as empresas estão resolvendo as operações de manutenção com um quadro muito reduzido de técnicos. É verdade. Isso é fato. Devido às ausências por algumas deles se contaminarem. Outros até por causa de corte financeiro mesmo, tá? Só que isso vai reverter no futuro em grandes custos, tá? E a produção não pode parar. E aí, porque não pode parar, o equipamento sem manutenção vai gerar conflito lá na frente e caro, tá? Como fica a qualidade desse serviço? Paulo Moacir, vai ficar sofrível, amigo. Em breve vai ter grandes problemas. O Luiz André falou... Já estamos tendo grandes problemas, né? Professores, o que vocês pensam sobre gestores que pensam que terceirizar um serviço é projeto de redução de custo? Olha, é porque ele não sabe o que ele quer terceirizar, né? Se ele quer contratar um terceiro para fazer alguma coisa bem feita e ele quer reduzir custo, ele já está falando o seguinte, às vezes você está numa empresa que os seus benefícios indiretos são muito elevados. Participação em lucro e outras coisas mais que a empresa dá. Dentista, babá, curso disso, curso daquilo. Tem muita empresa que dá muita vantagem, academia, né? E aí, na hora que você coloca um terceiro, esses custos indiretos, eles reduzem. A única coisa que eu acredito que você não pode fazer na terceirização é terceirizar para pagar mais barato, muito mais barato do que aquele profissional vale. É o que o Paulo está falando aqui. Você faz um curso de pós-graduação, você se qualifica, você não pode estar ganhando o mesmo salário que uma pessoa que não tem qualificação alguma. Não é discriminação, é preparação, né? Carlos, se você me permite, é muito plausível e é normal que aconteça uma terceirização para redução de custos. É normal. E por quê? Porque a empresa precisa reduzir custos. Sim. Ela precisa reduzir custos para sobreviver. Então, vamos reduzir custos. Como é que nós vamos fazer isso? Então, eu vou contratar um especialista. Eu conheço muitas empresas que contratam, um exemplo, lubrificação. Por quê? Porque eu vou utilizar um mecânico de refrigeração ou um lubrificador 60% do seu tempo. O resto do tempo ele vai ficar lá coçando o saco, eu vou ter que dar algum trabalho para ele que pode caracterizar um desvio de função. Então, eu contrato uma empresa e ela vem e me atende 3, 4 vezes por semana, aparece o mecânico, o lubrificador, faz o serviço, é uma redução de custo. É uma redução de custo e uma melhoria operacional. Às vezes, também tem uma expertise. Né? Eu tenho um fornecedor de serviço, de produto, que só ele tem aquela condição. É melhor comprar dele do que fazer em casa. Claro. Né? A redução de custo é que assim, a gente sempre imagina, né? Alguém escreveu aqui, o Milton, nosso grande amigo Zilton Milton, temos indicadores, né? Escreveu aqui, temos indicadores que estão com a gente o tempo todo, conta de luz, água, energia. Se você tem um adolescente em casa, você quer reduzir custos, você tem que avisar ele, teu banho está durando 15 minutos. Né? A conta de energia, isso é um indicador, é assim que se faz. Então, essa parte, né, puxando a brasa para a minha sardinha, nós temos inúmeros, não existe empresa que não possa ter uma base de indicadores. Eu não tenho software, meu negócio é tudo em Excel. Se você arrumar tudo direitinho, você começa a construir os indicadores
vai ajudar bastante na sua gestão. Mas você estava lendo as perguntas do pessoal. Vamos lá. Por causa do tempo, daqui a pouco está terminando. O Tiago Muniz, ele agradeceu a gente aqui, está dizendo que o discurso está muito interessante, verdade, poucos possuem coragem de falar, então a gente está abordando o tema de forma correta. O Redman. Isso é importante, né? Não é que a gente esteja abordando de forma correta, nós estamos tendo a coragem de abordar. Isso. E isso é muito importante também, numa conversa que eu tive com você, não sei se você vai lembrar, você e o Lorival, nós falávamos sobre esse curso, que a gente não quer formar o profissional, a gente quer informar o pessoal. O que significa isso? Que o profissional vai adquirir um caudal de conhecimento e vai ter condições de refletir e de melhorar aquilo que recebe. Amigos, não, a natureza precisa disso, os alunos precisam superar os professores. Né? Então, cabe ao professor instigar isso na cabeça dos seus estudantes, dos seus alunos, que eles precisam pesquisar e avançar. Aqueles que nos sucederão, com certeza serão e precisam ser melhores do que nós, senão não tem progresso. Né? Então, nessa questão de ser o detentor da verdade, não é isso, é ter a coragem de expor o assunto. É nesse sentido que eu acho que a gente precisa frisar. Muitas empresas não valorizam o profissional de manutenção, pois insistem em dizer que a empresa é de produto tal e que não é empresa de manutenção. Sendo assim, a parte intelectual e valorização profissional é muitas vezes deixada de lado. Isso aqui é um grande erro, tá? Porque a empresa é formada por todas as áreas, né? Você ainda há pouco citou a questão das lideranças tóxicas, né? Que vai ser o motivo de palestras de assuntos pertinentes à professora Laís. Isso aí não tem escapatória, né? Enquanto tivermos seres humanos, vamos ter as características presentes. O professor Milton Zen é o autor de um livro sobre confiabilidade humana e ele fala sobre isso. Então, isso aí não tem escapatória. Agora, é assim, você fica onde você quiser, né? Uma vez eu assisti numa palestra e um cara falou assim, eu trabalhava numa empresa e que o dono da empresa chegava todo dia de bicicleta e com a mesma roupa meio cerzida, meio remendada. Aquilo era um exemplo de humildade. Aí o professor falou, vou dizer o seguinte, né? Minha regra é a seguinte, não trabalho para patrão pobre. Se você olha para o seu líder e ele tem cara de mendigo, que ele não vai a lugar nenhum, e você acha que o seu futuro é ser igual a ele, meu amigo, para onde você está caminhando? Né? Então, não vamos confundir humildade com falta de ambição. Então, na questão da gestão de carreira, que é isso que eu imagino que um profissional que venha fazer um curso com a gente precisa, é ter esses insights, né, essas ideias, essa visualização de como as coisas funcionam e como ele pode se aproveitar dessas mudanças, dessas coisas que estão acontecendo. E não é pouco, né, Carlos? Eu vou te pedir um favor, deixa eu ler. Né? Coisa aqui para ler. Vamos lá. A questão de termos Wagner Guimarães, a questão de termos muitos profissionais qualificados, empresas que não reconhecem isto, nivelando por baixo a contratação e na promoção colocando os profissionais no mesmo saco, ou seja, qualificado e não qualificado tem a mesma avaliação, né? A diferenciação de profissionais deve ser feita baseada na meritocracia. Existem tantos profissionais excelentes que deixam essa empresa por conta de falta de culturas de respeito e ignorância e outras coisas. Porém, a responsabilidade maior dos líderes e gestores. O profissional de alto nível tem que ser valorizado dentro da empresa, pois quando ocorre a falta dessa valorização, o profissional vai para outro lugar, quer seja concorrente ou cliente. O problema é quando as empresas perdem e se lamentam depois, né? Muita gente se lamenta mesmo. Esses é que são os piores, né? Quando eu falava para você do turnover... Poderiam ter ficado. Quando eu falava com você do turnover, essa é que é a grande preocupação, porque quem vai embora da empresa, geralmente são os melhores. Se você não faz uma chamada retenção de valores, babá Nicolau, não vai a lugar nenhum. É isso mesmo. A Giovana Fonseca está aqui representada pelo Paulo Moacir Souza. Mestre, hoje está certíssimo. Os funcionários precisam ter a cabeça de dono. Paulo Moacir Souza. Depois, Milton Zen, uma grande contribuição que ele deu aqui foi o seguinte: um dos grandes temas a se discutir são os valores empresariais, que é o que você falou que o empresário tem que viver, versus valores pessoais. Concordo com o Zen.
representa uma grande possibilidade de conflito nas empresas que possuem profissionais de alto nível, pois possuem grande discernimento do justo e correto, ou seja, justo e correto são palavras que têm que andar sempre na visão e na missão da empresa. Muita atenção deve ser dada a esse tema. Nossas empresas precisam ainda evoluir no quesito humano, que foi o livro que você acabou de citar do Milton Zen, que no mundo 4.0 é de extrema importância. Quanto maior a conectividade, maior a necessidade de profissionais preparados e qualificados. Então, muitas vezes sobra vaga porque está faltando gente preparada e qualificada. E outras vezes, o cara lá daquela região que você falou no final do mundo quer pagar o salário mínimo do sindicato, quer que o cara saia do Rio de Janeiro para tentar a sorte lá no final do mundo. O cara não vai mesmo. E é difícil de ir. Para você reter o talento lá no final do mundo, você tem que dar vantagem para quem está indo para lá. Porque senão o cara fica aqui, né? Aqui, pelo menos, o cara sabe onde ele está e as possibilidades são grandes. Mas é difícil de julgar isso aí. O Tiago Muniz está dizendo o seguinte: não vejo divergência no raciocínio. Os vi como complementares. Milton Zen, aquilo que você já falou, temos vários indicadores, né? Convivemos com os mesmos todos os dias, mas na realidade damos pouco valor a eles. Um exemplo, a conta de luz, a conta de água, a conta de telefone, e às vezes isso aí é um ralo que tem na empresa, né? Pela falta do controle disso aí. Vazamento está acontecendo, ninguém olha lá o hidrômetro de manhã, está comendo solta a água. De repente, são vazamentos que estão acontecendo lá. O Lídio Neto diz aqui o seguinte: fazemos terceirização na manutenção, porém alguns serviços específicos, por exemplo, equipamentos que requerem atividade especializada. Está perfeito isso aí. Na mão de obra direta, os processos industriais na mão de obra direta com o objetivo de tornar a equipe em especialistas em nossos processos. Exemplo, tem que focar na atividade fim. O Lídio, é isso mesmo. Tudo tem que ser contextualizado, como o Paulo falou. Você tem que ter um estudo na sua empresa, você tem que ter muita certeza do que você vai terceirizar e o porquê que você vai terceirizar. Isso também está bem discutido no curso, tá? Senão você acaba jogando também dinheiro fora, né? Então, eu acho que se existe aquele esquema que o Paulo acabou de dar exemplo agora, da lubrificação, você precisa do cara 2 vezes por semana. Você não vai contratar um cara para ficar fixo lá a semana inteira, né? Até porque depende muito dos ganhos que a sua empresa dá extra salário, que é o ganho direto, né? Então, muitas vezes vale a pena você terceirizar, até mesmo, como você falou aqui, com atividade especializada, que aí tem que ter um treinamento específico, né? O Paulo disse, conversando comigo, que teve aqui em Jundiaí fazendo uma consultoria na Siemens. Imagina determinados equipamentos médicos hospitalares que a Siemens produz, algumas instalações que eles têm de automação e tudo mais, você tem que treinar um eletricista cada vez que sai um produto novo do cara para poder botar na sua empresa. Então, é muito mais fácil, mais barato às vezes, você negociar um bom contrato com esses grandes fornecedores do que você ficar matando, quebrando a cabeça para poder fazer o trabalho. Então, como o Paulo também já falou, serviço especializado a gente deve terceirizar. Agora, terceirizar com muito critério, com muito bom senso, né? Para não jogar fora o seu dinheiro. Tiago Muniz Bretas colocou aqui: senhores, boa noite. Ele teve que se ausentar agora às 20 horas, que está escrito numa aula no YouTube. Deixo minha contribuição sinalizando que já trabalhei com 24 indicadores, onde todos eles eram balizadores apenas para a punição do prestador de serviço. Olha aí o mau exemplo aí. Nenhum servia como métrica para tomada de decisão para a melhoria do processo. Isso aí é um erro administrativo grande. Ou seja, percebo claramente que há grande dificuldade de gestores antigos de mercado entenderem a real necessidade dos KPIs. Cheguei a duvidar se era eu quem não entendia suas necessidades. Isso aí já foi falado por mim, falado pelo Paulo e escrito pelo Zen aqui em cima, aqui, professor Milton Zen, lá de São Paulo. Grande professor também de curso de pós-graduação de engenharia de manutenção. Leandro Almeida, terceirização de preditiva também é interessante. Algumas atividades, com certeza, vale a pena você terceirizar a preditiva. William Dorff, terceirização para redução de custos, mas não vejo chegar em um bom engajamento. A grande maioria não se sente parte do negócio, e sim um vendedor de horas. Dependendo do negócio, gerar um impacto negativo e não compensa. Então, tudo tem que ser analisado friamente, e eu acho que o grande tema que o Paulo está chamando de acordo de nível de serviço, na verdade, ele começa antes disso aí. São as estratégias de terceirização, elaboração do termo de referência, que ali é que você começa a pensar no acordo de nível de serviço, entendeu?
Então, às vezes, a própria estratégia, como está falado aqui em cima, aqui, do que terceirizar, o porquê terceirizar, tem algumas perguntas que devem nortear a terceirização. E elas têm que ser feitas numa fase anterior até pensar no processo de terceirizar. Isso tem que ser muito discutido internamente na empresa primeiro. O que a gente vê, a maioria das vezes, em algumas empresas que eu tenho tido contato, é que a gente chega lá, o cara fala assim, pô, me faz uma proposta aí para fazer um serviço aqui. Aí, se é o terceiro, se o terceiro for um cara de má fé, ele aceita o escopo financeiro que você está propondo e não faz aquilo que você precisa, né? E aí é o grande problema que eu vejo na terceirização, quando ela não é bem pensada. O Francisco Soares falou aqui, falou bem, Tiago, respondendo o Tiago lá. Já tratei assim também. O Francisco está assumindo que já tratou esse tipo de coisa. Os funcionários não gostavam de passar os dados adiante, ou floreavam a verdade. Claro, os dados são falsos, porque todos tinham medo dos relatórios no final de semana e mês. Assim, os gestores não ficavam com a verdade, os funcionários sem estímulo. Quer dizer, o cara engana. Se você está trabalhando num lugar, é contramão totalmente ao que a gente discutiu aqui. Se você fala para o camarada para ele escrever alguma coisa que vai penalizar ele mesmo, meu amigo, é lógico que ele vai maquiar os dados, né? Tem vários casos aí que funcionário maquia o dado, não faz serviço. Vai dar uma pedalada. Vai dar Vai uma dar uma pedalada, pedalada né? fiscal. A Sandra Pedalada falou. nos dados. Professor, você acha que um profissional de manutenção que atua especificamente na área de conformidade fica limitado? Até que ponto? Conformidade que você fala é confiabilidade, conformidade é a qualidade, O ou é... compliance, né? Acho que ele está querendo dizer sobre o compliance. Conformidade está Até que de ponto acordo com... se especificar muito uma área pode atrapalhar na empregabilidade. Se você escolher uma boa área de trabalho, você se especializar e for bom naquela de trabalho, você continua com a empregabilidade, tá? O que eu acho que você tem que fazer é fazer aquilo que você gosta e fazer bem feito sempre. E aí você vai se aprimorando e você vai se tornando uma pessoa elegível, né, naquela empresa. Não sei se o Paulo pensa diferente. Eu acho que tem uma coisa muito importante, nós estamos falando com profissionais aqui, nesse momento não estamos falando com empresa nenhuma, nós estamos falando com pessoas, profissionais. Eu sempre digo o seguinte, que a vaga é da empresa, a carreira é sua, tá certo? Então, muitas das vezes você trabalha num lugar difícil, de grandes dificuldades econômicas, localização, mas aquilo é um aprendizado que você vai ter para frente e vai ser de grande valia para o prosseguimento da sua carreira. Então, uma das coisas, Carlos, que eu vejo que isso é um problema estrutural, cultural que nós vivenciamos hoje, que é a entrega do resultado dentro do exercício. Então, nós sabemos que é muito comum que a manutenção seja sacrificada, porque você tem que economizar algum cacau, algum teco-tecozinho, porque para fechar o número do exercício, porque senão não sai o bônus, não sai a remuneração. Uma visão de longo prazo, em muitas empresas, é simplesmente inexistente. Então, você está comprometido com o resultado daquele ano, não está comprometido com a perenidade do negócio. Isso é uma coisa muito ruim, que é estrutural, e eu, sinceramente, não sei como resolver. Mas, pelo lado da perspectiva da carreira, é isso, né? Que você não seja apontado como aquele que prepara, né, a desgraça dos outros. Nós temos agora um problema grave aí com vacinação, porque uma gestão caótica deixou uma herança terrível para todos nós aí. E aí agora quem pegou o osso, né, está tendo que roer e fazer a coisa melhorar. Então, do ponto de vista de carreira, o que você tem que fazer? Você tem que pensar exatamente nisso. Os profissionais que estão buscando esse tipo de formação, como esse da PUC, são aqueles profissionais que vão fazer a diferença. São aqueles que vão ocupar os postos porque eles têm as cicatrizes e têm os conhecimentos adequados a encarar os desafios brabos que vêm aí com essas mudanças de tecnologia. Eu estava fazendo um trabalho para uma engarrafadora de Coca-Cola em 2 fábricas. Uma delas é uma fábrica antiga, com equipamentos, a linha de produção, mas são 11 linhas. A linha de produção mais antiga começou a operar em 1996. E a mais recente tem 4 anos.
Então, eram 11 linhas para produzir Coca-Cola e outros refrigerantes da linha deles. E tinha uma outra fábrica recém-construída, recém-comissionada, em que o efetivo de manutenção era um décimo do número de profissionais que tinha na fábrica antiga. E o número de operadores era 1/20. Era 1/20. Por quê? Porque 95% dos equipamentos de linha de produção tinham contratos de manutenção terceirizado com os seus fornecedores. Então, é para isso que a gente precisa atentar, porque dar morro em ponta de faca nunca fez sucesso de ninguém. Então, entender o que está acontecendo, sacar quais são as oportunidades que é muito importante nesse momento. Toda essa discussão, inclusive, com as opiniões diferenciadas entre uns e outros profissionais que têm essa vivência de campo, como você, como eu e os outros professores e os próprios alunos, é que fazem o molho necessário para uma diferenciação, né, lá no campo mesmo, no chão de fábrica, né? Eu tenho essa semana, passei a semana passada toda discutindo sobre indicadores para a gestão de estoques de manutenção. São milhões e milhões que estão parados nas fábricas, o pessoal está com um imobilizado lá e ninguém se atém a isso, mas o cara está preocupado porque vai gastar R$200 mil, R$250 mil no software de gestão melhor do que o que ele tem. Fala, amigo. Por favor. Temos 4 minutos só. Tiago Bumpos, um dos grandes problemas que percebo é que justamente a não valorização da função manutenção, como o colega acima disse, é que é importante. Enquanto as empresas não entenderem que a manutenção é tão importante quanto a operação, as coisas não vão funcionar corretamente. Milton Zen, professor Milton Zen. Por essas e outras que os processos de auditoria detectam muitas oportunidades que precisam ser aproveitadas para um melhor crescimento empresarial. É por aí mesmo, professor Milton. Na hora que você vai lá poder avaliar, que você faz a auditoria, que você vê quantas oportunidades foram perdidas na empresa porque a parte de gestão ela tem essa falha aí. Tiago Bumpos continua. Operação / produção. Os custos serão elevados e a produtividade poderá ser baixa, né? Porque realmente dá esse tipo de problema. Tiago Bumpos continua. Um dos grandes problemas que percebo é justamente a não valorização da função manutenção. Como o colega acima disse, enquanto as empresas não entendem que a manutenção é importante, tão importante quanto a operação e produção, os custos serão elevados e a produtividade baixa. Eu tenho uma observação sobre isso, viu, Carlos? Rápida. A observação é a seguinte: o pessoal de manutenção tem que aprender a fazer marketing, tem que saber fazer propaganda, mostrar o seu trabalho e quanto agregou de valor. Fiz um trabalho, já leva um tempinho, numa siderúrgica muito grande, em que, por conta da boa qualidade dos planos de manutenção e de todas as políticas implantadas na manutenção, houve uma economia anual de $350 mil no seguro das instalações. A manutenção economizou, em termos de seguro, 1/5 daquilo que gastava por ano, está previsto no seu budget. Marketing e uma boa abordagem dos seus processos. Vamos lá, porque só tem 2 minutos agora. Professor Milton Zen, olhar o desperdício é uma necessidade emergencial. É puro dinheiro jogar no ralo. Quer dizer, se você está olhando o negócio, você já está sabendo que está jogando fora. Está perfeito. Professor Milton Zen, terceirizar e ajustar custos, especialização técnica. O bom senso sempre deve prevalecer. Concordo 100%, Milton. Giovana Fonseca, um dos grandes problemas de terceirização é o comprometimento. Tenho observado isso e procuro combater ao máximo. Paulo Moacir Souza. É realmente isso aí mesmo, Paulo, tem que combater isso mesmo. Professor Milton Zen, Carlos, suas colocações são excelentes. Doris, nossa colega lá do Rio Grande do Sul. Os indicadores de manutenção de instalações para o setor de serviços são os mesmos. Não necessariamente, tá? Alguma dica para empresa de serviço de pequeno porte? Te aconselho a você visitar o site do professor Paulo Roberto Walter, manutenção.net. Ele é um grande especialista em indicadores e os melhores indicadores, os mais acertados, estão lá. Ele, inclusive, faz uma pesquisa. Então, Paulo, fica ligado que a Doris, ela é lá do Rio Grande do Sul, ela vai entrar em contato contigo aí pelo site. Você está aqui no chat, você tem o contato dela, tá? Francisco Soares. No meu ramo, vejo muitas empresas que usam terceiros não oficiais do produto. São realmente mais baratos. Realmente, mas pode não dar certo.
mas podem dar prejuízo muito grande. Com certeza, ô Francisco, isso acontece muito. Às vezes, esses terceiros não especializados apontam problemas que não existem ou corrigem de forma errada, sempre, o que gera desperdício de dinheiro e problemas futuros. Se bem analisado, em alguns momentos, vale pagar mais em um serviço que será resolvido mais rápido e de forma mais assertiva. Ô Francisco, é isso mesmo. Na hora que você contrata mal, você está jogando dinheiro fora. E você vai ter que pagar de novo para outra pessoa ir lá consertar. Então, você paga 2 vezes quando você só poderia pagar uma. É o famoso contrate pelo melhor preço. O melhor preço é técnica, que você está contratando primeiro, você vai olhar todo edital técnico comercial, depois você vai olhar o preço. Então, é técnica e preço, sempre são feitos os melhores contratos, que é o melhor preço. O Wagner Guimarães está dizendo aqui, @Samela, você deve se tornar uma referência na área em que seguir. Lídio Neto, estamos já em cima da hora. Na empresa que trabalha, temos diversos indicadores e são extremamente importantes. Usualmente, indicadores é igual a indicar as dores. É por aí, Lídio. Nos mais diversos setores. E aí você vai tratar a dor, né? Que é isso que tem que ser feito. Na maioria das vezes, temos que traduzir e monetizar eles para facilitar a interpretação, assim evitaremos os verdadeiros erros. Perfeito seu raciocínio, tá? Leandro Almeida, exemplo. Você, cliente, paga 5 mil para um técnico instrumentista e a terceirização contrata um instrumentista júnior pagando 1,5K e joga a responsabilidade no colaborador. Passa vergonha no cliente, mesmo pede para trocar. Isso mostra que tem muitas terceiras que não pensam no fator humano. Eles simplesmente vendem um HH e, às vezes, o HH não é o melhor possível, né? E, de repente, cobra também 5 mil e só paga o cara 1.000. Também acontece muito isso aí. Parabéns a todos, muito enriquecedor este momento. O Christian está botando aqui manutenção à base de uma fábrica eficiente. Muitas fábricas, especialmente do segmento automotivo, já se deram conta disso. E não para de chegar. Leandro Almeida, manutenção e investimento não é um custo. Perfeito, Leandro. Rafael Gomes, parabéns pela abordagem rica a respeito da manutenção, pois é preciso mostrar o quão importante é essa área. Wagner Guimarães, gostei muito da conversa. É um bate-papo, hein, Wagner? Muito bom, parabéns. Professor Milton Zen, estoque deve ser olhado com muito cuidado, pois pode ser um outro grande desperdício financeiro. Perfeito, professor. Lívio, parabéns por esse bate-papo, extremamente enriquecedor para os profissionais de manutenção. Muito obrigado. Pessoal, a gente está fechando aqui na hora, que é programado para fechar 20h30. Eu estou muito feliz, eu estou muito satisfeito com a participação de vocês. Eu acho que o professor Paulo também. Eu acho que só contar com a presença de um grande nome como o professor Milton Zen aqui nos acompanhando, outros ex-alunos nossos, né? Então, tem vários ex-alunos aí. Eu acho que isso aí realmente é muito enriquecedor. Eu fiquei muito grato por ter essa oportunidade aí do pessoal da PUC, do CCE da PUC, porque nos acolheu com muito carinho. A gente praticamente começou a trabalhar com o pessoal da PUC no mês de fevereiro, final de fevereiro, e a gente já conseguiu evoluir muito com a equipe da PUC. Eu acho que a gente tem tudo para lançar uma pós-graduação na PUC em 2022. Esse ano, agora, em 2021, nós estamos conversando com esse primeiro curso de extensão em gestão avançada na engenharia de manutenção, e a gente pretende lançar outros cursos de extensão com todos os professores que estão nesse primeiro, falar de facilities, falar da parte de indicadores com mais profundidade com o Paulo Walter, outros temas que o Paulo Walter já aborda, como contrato também, montar um curso de terceirização de contratos de manutenção, montar um curso de facilities, montar curso especialista de caldeira, tubulação e outras ferramentas que são usadas na manutenção, ou seja, trazer toda a expertise que a gente tem de 15 professores que compõem o nosso grupo de trabalho e a gente tentar implementar isso tudo aí junto da PUC, e a gente está contando sempre com o apoio de vocês, tá? Tivemos aqui várias pessoas aqui agradecendo aqui, o professor Milton Zen, gratidão pelo espaço, Giovana, que é o Paulo Moacir, desculpa, Paulo, show de bola, parabéns a todos, é o Paulo Moacir. Francisco Soares, boa noite a todos. Lisandra Paraense, parabéns pelo momento que tivemos hoje, bem produtivo, sou da área de gestão de pessoas e vocês contribuíram bastante. Vinícius Amaral, agradeço aos mestres pelo excelente bate-papo. Robson Fonseca, muito obrigado por proporcionar esse momento. Vinícius, excelente bate-papo. Tiago Barbosa, parabéns, pessoal.
Estou muito contente de ter participado dessa conversa com essas estrelas em engenharia de manutenção. Pessoal, atenção, dia 12/4 tem um outro bate-papo com o professor Lorival Tavares. Espero que ele não precise fazer a cirurgia, né? Que ele consiga sair com tranquilidade lá desse quadro clínico dele. Mas ele tem um bate-papo no dia 12. Se ele não puder estar presente, eu vou tentar substituí-lo como moderador, que vai falar sobre confiabilidade, vai falar sobre a parte de planejamento, com o Rogério Arcuri e o professor Nelson Cabral. Depois nós vamos ter um outro no dia 27/4 comigo. A gente vai falar de ergonomia, vai falar de gestão de pessoas, de SMS. Quer dizer, tem muito a ver com o que a gente discutiu hoje aqui, tá? A Samila, excelente palestra, obrigado pelos palestrantes, pela excelente contribuição ao nosso conhecimento. Eduardo Barros, parabéns, sucesso nesse novo projeto. Leandro Almeida, obrigado pelo bate-papo. Samila, de novo, palestra muito dinâmica, parabéns. Esse bate-papo é um oferecimento do curso de extensão e gestão avançada de engenharia de manutenção, ex-Gaman, que está sendo lançado agora em maio na PUC. Tá? Obrigado, mestre Eduardo Magliano, que é um grande amigo meu, adorador de Fuscas, é o implementador de Fusquinhas lá de Niterói. Obrigado, Milão. Muito obrigado, Milão, por ter participado aí pelo bate-papo. O Ricardo, muito obrigado pelo bate-papo. Jorge Braga, da Baia, grande Jorge Braga, um grande gerente da Baia Belfort Roxo. Tive o prazer de conhecer o Jorge Braga e realmente é um grande engenheiro, está aqui presente com a gente aqui. Muito obrigado, Jorge, pela sua participação. Bruno, obrigado pelo ótimo bate-papo. Amanda, saiba mais do curso da PUC. Clica aqui nesse link aqui que a Amanda colocou, que ele vai levar você lá no curso da gente. Aqui tem um bate-papo aqui que vai ser do dia 12, e o outro bate-papo aqui vai ser do dia 27, tá, gente? Parabéns e obrigado por esse momento, por esse bate-papo, direcionamento. Gente, Paulinho, quer dar seu fechamento aí? Bom, eu queria dizer para o pessoal que muito obrigado por terem nos acompanhado até essa hora. Né? Hoje, terça-feira, pelo menos não tem jogo do Botafogo, né? O Botafogo só joga às quartas e segundas. Mas conversar com profissionais... Botafogo doente, rapaz. Não existe nenhum botafoguense doente, são todos sãos. Né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a manutenção é uma função fundamental de tudo quanto e qualquer atividade da economia, e é importante saber que, se você quiser conhecer uma boa empresa, como é que ela é por dentro, na questão cultural, se ela vai bem, se ela vai mal, se vale a pena comprar ações dessa empresa ou não, pergunte ao pessoal da manutenção e ao pessoal da segurança do trabalho. Conhecem todos os buraquinhos, todos os lugares, tudo sobre o que está rolando na empresa. Manutenção é fundamental e eu tenho uma grande satisfação de estar há mais de 40 anos militando dos dois lados do balcão, como gerente de manutenção e depois como prestador de serviço, e sempre como pesquisador e ultimamente como consultor e professor, porque a manutenção não tem rotina. É um negócio muito legal de se desenvolver na carreira. E eu espero contar, né, com a possibilidade de novos bate-papos e vê-los lá no nosso curso da PUC. Obrigado, Carlos. Uma boa noite. Para vocês aí, tá, gente? Muito obrigado aí pela participação de vocês. Tchau, tchau. Obrigadão, tá?